Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um Café com Jesus. Hoje, dia 11 de agosto de 2020, terça-feira, e eu senti no coração nessa manhã de estar falando de um assunto bem recente e um assunto que muito nos preocupa nesta atualidade. Eu quero usar dois versículos bíblicos para o nosso conhecimento. O primeiro deles e o segundo, o versículo 20 e 21 de Filipenses capítulo 3, que diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Paulo estava tratando aos filipenses daquelas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, aquelas pessoas que não traziam a fé com a essência verdadeira, a fé com a essência ideal, junto dos filipenses, junto da igreja que estava em Filipos. Havia muitas pessoas que disseminavam mentiras, disseminavam então inverdades, vamos assim dizer, e nessa disseminação fazia com que o povo errasse no seu caminho, na sua conduta cristã. E nesta manhã eu quero tratar junto dos irmãos um assunto que tem sido em voga, muito tratado, mas que a gente tem visto que precisa ser tratado também pela igreja. Apesar de eu não ser um cientista na área médica, apesar de eu não ter um conhecimento médico dos escritos, das doutrinas médicas, enfim, da literatura, mas eu sou um cidadão comum, graças a Deus, pastoreando uma igreja, sendo então um estudante do direito. Da área do direito a gente já consegue tratar várias coisas até onde eu já aprendi, e estou então me bacharelando no direito, em curso acadêmico. Bom, até aí tudo bem, mas eu tenho me preocupado muito com esses dias, porque eu tenho visto que as pessoas, ou uma grande maioria das pessoas, a gente não pode generalizar a coisa porque não é geral, mas sim uma quantidade grande das pessoas que têm talvez dado menos crédito possível a este novo vírus, que já não é tão novo no nosso meio, né? Já está ficando um vírus já corriqueiro na vida do ser humano, infelizmente. E eu tenho visto que muitas pessoas têm, não é brincado com o vídeo, com o vírus, desculpe, mas não tá dando crédito, o tanto de crédito verdadeiro que esse vírus precisa para o nosso cuidado. Sendo assim, eu pego essas duas palavras de Paulo e digo o seguinte: o nosso corpo é um corpo como qualquer outro. Nós não temos nada de diferente. O que nós temos de diferente sobre as nossas vidas é o cuidado que nós temos pela fé cristã. Aquela fé sobrenatural, aquela fé que crê onde muitas pessoas podem não crer. Fé onde acontecem situações inusitadas até conosco e que outras pessoas falam, mas não é possível, isso não é passível de acontecer. Quantas e quantas vezes nós temos visto isso? Mas somos frágeis, somos fragilizados, nós somos vulneráveis às dificuldades, às doenças, às comorbidades, nós somos vulneráveis ao tempo, nós envelhecemos, a nossa pele enruga, a mesma coisa, o líquido do nosso corpo, a cada dia que passa, é drenado pelo tempo, e nós precisamos então tomarmos muita água, muito líquido, mas mesmo assim isso não evita
que o tempo faça o seu trabalho sobre o nosso corpo. Desta forma, nós também, enquanto estivermos por aqui, temos fragilidades dentro da nossa sociedade, participamos dessa fragilidade. Há muitos que estão usando a Bíblia erroneamente, há muitos que estão fazendo o povo errar, muitos líderes fazendo o povo errar, muitas palavras erradas, muita palavra chamada palavra de fé, que na verdade é uma irresponsabilidade diante dos escritos, diante da palavra de Deus, trazendo assim um descrédito muitas vezes na comunidade científica, seja em qual área for dela. Há muitos que estão, infelizmente, tratando de uma coisa que não conhece. E nós estamos a cada dia vulneráveis. Nós estamos a cada dia diante de uma nova situação que nós não sabemos como lidar. A ciência não sabe como lidar, a população não sabe, ninguém sabe falar ao certo como vai ser o desfecho disso tudo. Eu acabo de ver no jornal ontem que um rapaz, um senhor de 38 anos, médico, morreu. Vejo que um rapaz de 38 anos também foi curado após 62 dias, me parece, ou 68 dias, salvo engano, da Covid, e está com a mobilidade comprometida, está com a locomoção toda comprometida, está todo comprometido, passando por os pulmões ainda estão comprometidos, e aí está passando aí por uma equipe multidisciplinar da saúde para que isso se reverta, mas ninguém ainda tem, nenhuma da sociedade, ninguém que faz parte da sociedade científica tem uma resposta concluente do que está acontecendo, conclusiva do que está acontecendo. Estamos em estudo, estamos em fase inicial dessa situação, mesmo aí com 5, 6 meses já, 7 meses de propagação pelo mundo. E a minha palavra para você, que é um cristão verdadeiro, não subestime essa doença. Deus faz milagre, eu acredito, irmãos. Deus cuida de nós, eu acredito, irmãos. Mas ninguém pode tentar a Deus, diz a palavra, porque Deus não tenta ninguém. Ninguém pode chegar. Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Quando Jesus estava no pináculo do templo, quando Jesus estava lá no monte, atira daqui abaixo, aos seus anjos o Senhor dará ordem. Jesus respondia com a palavra de Deus, e uma das suas respostas foi: não tentarás o Senhor teu Deus. Não deixe de cuidar da sua saúde, não deixe de fazer o seu papel, não deixe de usar máscara. Máscara não é somente para tampar a boca, igual eu vejo pessoas aqui. Máscara é para tampar a face até o nariz. Cuide da sua saúde, cuide do bem-estar seu e de outra pessoa. Preocupe-se coletivamente. Um dia o nosso corpo será transformado, mas não é agora. Nesse momento, todos nós estamos passando por uma dificuldade da vida, propiciada pela vida. São sinais do tempo, pastor? Creio que sim, creio que são sinais dos tempos. Creio que tudo que acontece são sinais dos tempos. Porém, nós precisamos ser exemplo na terra para os demais. Nós precisamos ser exemplo de obediência, exemplos de cuidado, exemplos de crença no Senhor. Eu vou voltar a dizer, eu não vim aqui para falar palavras da medicina, porque também não me meto nessa situação, porque eu não tenho preparo para fazer isso. Mas eu vim falar uma palavra como um cidadão, como um pastor, como uma pessoa, como quem se preocupa com você, como quem se preocupa comigo, como quem se preocupa com cada um.
Preserve-se diante dessa pandemia. Não brinque com nada, não coloque o nome de Deus em vão, porque Deus cura, Deus ele abençoa, Deus cuida. Mas se nós formos ler a Bíblia de capa a capa, principalmente o Novo Testamento, quando um ser humano era curado, Jesus dizia, vá e não peques mais. Pecado é desobediência. Pecado é hamatia no grego, desobedecer, trazer desobediência ao alvo. Não desobedeça, não subestime, coloque-se no seu lugar e no lugar do outro. Essa palavra é com muito carinho, essa palavra é para mim, para você. Se sair de casa, saia, vá para o seu trabalho. Se sair de casa, saia, vá fazer suas compras. Se for necessário, deixe o supérfluo para depois. Ele já é supérfluo, já é desnecessário. Não saia somente para qualquer coisa, saia para comprar aquilo que é necessário. Mas use daquilo que as autoridades estão dizendo para usar. Faça uso. Pode ser que você nunca contraia esse vírus e que o Senhor abençoe que isso não aconteça. Pode ser que nós nunca iremos contrair esse vírus e pode ser que nós passemos ilesos nessa situação, mas a Bíblia diz, olhai, vigiai e orai. Esse momento é o momento de olhar, de vigiar e de orar. Traduzindo isso, a Bíblia diz que as autoridades devem ser obedecidas porque são constituídas por Deus no seu cargo, naquilo que exerce. Obedeça às autoridades, obedeça a palavra de Deus, obedeça o próprio Deus, com muito carinho nessa manhã, nesse dia. Que a sua vida seja permeada das bênçãos e que você realmente esteja sendo responsável pela sua vida, pela vida do próximo e para que esta pandemia acabe o mais rápido possível, para que nós possamos retornar à nossa saúde comum e normal a todos e que nós possamos daqui uns dias nos abraçar, que nós possamos daqui uns dias conversar frente a frente um com o outro, sem a necessidade das máscaras. Mas para isto não é necessário Deus para que chegue o conhecimento da ciência para que as coisas aconteçam e fiquemos livres, ou que o Senhor traga a cura da forma dele. Mas para que nós possamos amanhã ou depois estarmos juntos novamente, não é necessário o Senhor. É necessário eu, você, nós fazermos a nossa parte como seres humanos e cidadãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que esta palavra sirva para você e para mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê a paz, nos traga saúde dia a dia. Então, contra a Covid-19 ou a SARS-CoV-19, contra ela, nós nos conscientizamos como cristãos. Igreja Batista Esperança, da Palavra de Deus à utilidade pública, Café com Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.